Axé, gente. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Mercúrio no movimento direto, está saindo da sua sombra, né? Hoje é 14. Ele por esses dias, até dia 20, ele ainda está saindo da sua sombra, o Marte, né? Agora, graças a Deus, as coisas começam a andar. Só que ele vai fazer todo o caminho que ele fez do dia 30 de outubro de 2022 das eleições. Ele vai fazer toda essa trajetória que a gente vai ter que lidar, né? Eu tenho tomado meu chazinho de erva cidreira, porque minha cara tem esquentado, né? E às vezes a gente fala algumas coisas, outras pessoas podem achar que é agressão, que é falta de educação. Não. Eu tenho um canal, eu falo de astrologia, então eu tenho que falar de fulano, de cicrano, de bertano. O que eu falo para as pessoas, se você não gosta que eu falo de fulano e de cicrano, faz igual a mim. Eu não assisto novela reprise das 2 horas, porque eu não tenho saco para ver novela. Eu nunca tive. Então eu jamais vou falar lá para o William Bonner, tira a novela porque eu não gosto. Não, né? Se eu não gosto, simplesmente eu não assisto. Então eu estou tomando meu chazinho porque eu tenho um Sol em Gêmeos e Marte está no movimento direto. Esquenta a cara muito dos geminianos, dos virginianos e dos librianos e aquarianos. Agora vamos lá, gente. Começando a Lua está minguante, numa quadratura com o Sol. Lembra da semana passada, quando eu fiz a previsão da semana? Faleceu, né, Roberto Dinamite, alguns escândalos, e foi realmente o ataque em Brasília. Eu falei, simplesmente na minha previsão da semana, eu falei, isso é um ataque a coisas públicas. Eu falei que a Lua estava em Leão e que seria um aspecto e que a primeira-dama estaria na casa 10 com a Vênus, mostrando a Vênus que teria gasto público com patrimônio, porque tudo que representa Capricórnio tem a ver com o passado, com coisas antigas, sabedoria e patrimônio. Continua ainda gastos e alguma coisa ainda em relação ao patrimônio público durante já começa essa quadratura no início, né, da semana. Então, pode-se comentar, mas como é domingo, né, eu não acredito que não haverá obra, né, no dia de domingo. Mas Plutão no fundo do céu significa coisa destruída, coisas velhas. Então, até para quem está com Plutão no fundo do céu, né, a gente tem que observar isso. Plutão sempre no fundo do céu. O lote da fortuna está falando ali os recursos dentro das estruturas do governo, né? Capricórnio é governo, estrutura, poder executivo, é o poder que emana, né, das estruturas de poder deste mundo. É Capricórnio. E Mercúrio, é interessante que Mercúrio tem Capricórnio. A gente tem que entender que Mercúrio, ele está refazendo, ele vai refazer o tema tanto de Marte retrógrado, do dia 30, e ele está refazendo a jornada de Plutão. O que significa isso, né? Significa todo o tema relacionado com o passado em relação aos governos. Significa pessoas que não querem abrir mão do seu cargo, da sua postura, e é uma configuração que é de destruição de cargo. Eu venho falando isso já desde o ano passado, já virou rotina eu repetir a mesma coisa, né? Só que aqui a gente vê amanhã, vou botar aqui, amanhã, segunda-feira, olha quem está em quadratura, né? A própria Vênus, aqui, né? A Vênus hoje fazendo a quadratura com Urano, né? A gente vê aqui. Então, a segunda-feira começa a marcar. Mas uma quadratura com Urano sempre tem relação com criptomoedas. Assim, tipo, eu saio na noite e acho um garotão bonito, também pode ser. Também fala de separação, de divórcio, escândalos, mas significa fraude também bancária, né? Quadratura de Urano com Vênus. Mas, por exemplo, assim, pode calhar do seu mapa você, nessa quadratura, jogar, porque Urano é aquilo que a gente não espera, é o inusitado, é o inesperado, é uma cirurgia de urgência, principalmente porque está em Touro, é uma cirurgia cardíaca de última hora, para algum taurino pode ser. Para algum aquariano também pode ser, uma cirurgia de última hora. Mas também pode ser aquela pessoa que vai jogar e pode ganhar, tá? Porque é uma surpresa, é o inusitado. Mas, geralmente, quadratura de Urano com Vênus, a gente tem que ter cuidado para que não é um dia bom assim, para a gente sair, namorar e achar que a coisa vai durar. A segunda-feira, vamos lá ver como é que está a segunda-feira, dia 16,
A lua em Escorpião, minguante, é uma lua boa para fazer limpeza, fazer magias, fazer limpezas de banho, de água de cachoeira, água de mar, água de chuva, ok? Para quem tem a sua devoção, né? Para quem é cristão evangélico, vai lá, pega o Salmo, principalmente o Salmo 8, leia, é ótimo. Agora, quem é espírita, pode fazer limpezas ancestrais, entrega dos antepassados, oração para os antepassados, fazer trabalho, que quem rege a casa de Escorpião aqui, para quem é espiritualista lida com isso, né? Essa é uma casa regida por entidades espirituais, mais certos tipos de pombagira rege aqui, porque a casa de Erixicagau é uma casa de Nabu, é uma casa que representa... Tem coisa mais profunda que não dá para explicar, né? Eu tenho que começar devagarzinho, senão confunde muito a cabeça das pessoas, né? Mas é uma lua boa para fazer limpeza. Principalmente para curar as dores com a mãe, e alguns escorpianos vai elaborar algum tipo de contrato, tá? E rever alguma coisa do contrato, pode ser pensão de família, fazer as pazes com o irmão também, né? É uma coisa boa para o escorpiano também. Segunda-feira tá legal para o escorpiano também. Existe também o contrato a nível mundial para o governo, que essa lua está a 8 graus, quase em cima do Marte do Brasil. Então, ela está ativando a casa 3, que representa simplesmente a educação do nosso país, né? Aí já tem a ver com o nosso Ministério da Educação, né? Com nossos transportes, não existe aqui coisas impedindo, mas sim dinheiro, algum recurso ainda estudado para a educação durante essa semana. O Sol está junto com Plutão. Gente, no dia, o Sol está 25 e Plutão a 28. Essa conjunção, ela vai se formar mais no final do mês de janeiro, tá? Entre 20, vou colocar 24, né? Para lá, a 25 e Plutão a 28, geralmente essas conjunções significam falecimento, principalmente de gente do poder público, pessoas ligadas a governo, principalmente políticos velhos, de velha guarda aí também, porque essa conjunção também significa um desabamento, uma demolição, algo que explode, que danifica, né? Então, Marte também no movimento direto na casa 8 pode também ser colisão de transporte, porque quando ele sai da sombra, que o planeta, os outros falam, Marte está direto, mas todo planeta, quando ele entra retrógrado, ele entra no estado de sombra e leva dias para sair da sombra. Então, ele está no estadozinho da sombra dele. Então, pode ser que alguma explosão, gasoduto, coisas assim, porque ele está na 8, né? Fala de revelações, coisas ocultas dentro da casa 8 que tem a ver com amigos ou com irmãos, tá? Segredos em relação a isso, eu estou falando aqui de forma política, né? Tá bom? Segredos, documentos, coisas reveladas, principalmente vindo pela mídia, né? É o que eu falei, né? Agora a fogueira santa será pelas redes sociais. As caixas bruxas é nas redes sociais, tá? O que você fala é prova contra ti. Bem, já na segunda-feira a gente pega essa oposição de Lua com Plutão também, não vou dizer que Lua com Urano, a gente desapegar-se de coisas, tem a ver com satélite, né? Com redes sociais, com internet, ok? Não vou focar muito aqui não, porque eu não achei tão pesado não. Vamos para mais dias. Só o Marte na 8, né? Segredos ocultos da casa 8. Já na terça-feira, dia 17, né, você pode ver que a casa todinha de domínio, ela está vazia. A casa... Uma coisa, Lilith está na casa 10. E o Sol que representa o presidente Luiz Inácio está no fundo do céu com Plutão em cima. Assim, se ele tem conselheiro, se ele tem, como é que fala assim, seja o que for, eu diria que ele deveria se aconselhar com os mentores dele, com astrólogos, porque o Plutão está em cima do Sol, o Sol representa ele no fundo do céu. E é justamente onde ele trabalha, que é em Brasília. Os inimigos dele estão à volta do presidente Luiz Inácio, e muitos, não são poucos não. E se torna ainda mais perigoso porque Lilith está em Leão. Então, para manchar a imagem, querer manchar a imagem ou dele, ou de ministros, político, isso é durante 9 meses, tá? Então, ministro cair do governo é normal, vocês podem esperar, no Brasil e fora, ok?
pessoas que são destituídas dos seus cargos, normal, Lilith está ali. E Lilith, gente, ela tem uma coisa, ela está 0 grau de leão. A Lilith, ela causa, principalmente que ela está na casa da carreira, né? Então isso aqui é ruim para leonino, de sol e lua, leonino de ascendente também, e leonino, que é a casa do ministério, é a casa do ego. Muita gente, o ego vai morrer. Assim, pessoas que são vistas, artista, então essa configuração para artista é horrível. Tá? Tem que fazer com o Roberto Carlos, apareceu o filho, reconheça. Elimine dívida, elimine pecado. Vamos dizer assim, né? Que eu não estou falando pecado como algo ruim. Eu quero ver a palavra que me veio. A Lua faz a oposição a Urano, então, tanto para Escorpião se libertar do passado, casamento que não funciona mais, como também tem relação com a agricultura, com as transações comerciais internacionais. Até a segunda-feira está tudo muito no fundo do céu, porém a Lua faz um aspecto muito bom com Netuno em Peixes, na casa 5. Saturno está na casa 5 das estruturas, dos investimentos, ainda que não está muito firme esses investimentos, porque está na casa 5, que a casa 5 é uma casa dármica de boa sorte. E Saturno ele está meio que pressionando, vamos dizer assim. Então começa com o Escorpião. Então o mapa da independência, o Escorpião na 9. A 9 veio para o ascendente. Significa o quê? Que a posição da casa 9 do Brasil veio para o ascendente. E se ela veio para o ascendente, significa que a educação do nosso país está na casa 7. E se a educação está na casa 7, que é os transportes, que é a via, onde a gente vai para um estado por outro, está na casa 7, na casa internacional, que deve ter algum tipo de bloqueio. Não é um bloqueio de caminhoneiro, não. É um bloqueio de contrato, desculpe, gaguejei. Contratos. E também tem um triângulo muito forte entre a Vênus mostrando isso, que é assuntos que vêm de fora. Existem coisas que podem estar relacionadas, como eu já falei anteriormente, exílio, deportação, principalmente Saturno indo para Peixe, tá? Pode esperar que eu falei, deportação, exílio, exilado, coisa típica de Saturno em Peixe, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Então, a casa do alto do céu, aqui, digamos assim, que a presença dos governantes, elas estarão muito no fundo do céu, ou seja, reunião às 3 da manhã, às 2 horas da manhã, 1 hora, será muito à tarde. Mas os contatos serão mais à noite do que do dia, né? Vamos lá. No dia 18, já o Marte dá o ar da graça aqui, na questão das revelações de mídia. Os contratos, principalmente, tem tudo a ver com mídia, né? Marte está em Gêmeos e Lua está em Sagitário. Então, coisas internacionais, que eu falei que a imagem do Brasil ia ficar manchada lá fora. Deve ter umas 3 semanas eu falei isso. Eu disse isso no vídeo meu. Coisas internacionais. E continua essa mancha, principalmente porque a Lua está em Sagitário, o lote da fortuna está em Sagitário, e está vindo com questões financeiras, com gastos internacionais financeiros, que tem relação justamente com a questão trabalhista, que a casa 6 está regida por Áries, e Áries representa sempre a questão militar, delegado, polícia, a questão trabalhista. E Marte, que é justamente dono do ascendente, é Escorpião, na casa de trabalho, na casa 8. Então a gente sabe que o que é coisa ligado à polícia, delegados e o exército, vai ser notícia durante essa semana. Tá ok? Saturno continua ali sacrificando um pouco a Vênus, que a Vênus está ali, né? Então, para quem tem essa configuração Lua em Aquário ou qualquer dia, é de certa forma um sacrifício e não mostra viagem nem coisas internacionais no momento e nem para governo. Muito pelo contrário, o que está fora está chegando, não saindo. Agora vamos aqui, a Lilith continua a semana inteira, manchando mesmo toda a parte de ministério, de governo. Isso aqui envolve, gente, o que eu falei já em vários vídeos, não vou ficar repetindo, né? Toda pessoa da realeza, aquele inclusive que não carrega coroa, como eu já havia dito. Vamos lá, continua tudo no fundo do céu. É interessante, né? Passado voltando, a cabeça do dragão está aqui, mapa da independência, o escorpião aqui, então o escorpião vem para cá. Então toda a energia do mapa, ela se concentra entre a finança e a 8. Então segredo,
segredo sobre documentos, questões financeiras, de transporte, questões da pátria, dos gastos contido dentro da nação, né? Porque a casa 4 ela representa a pátria. E a casa 5 representa o nosso plenário. E a casa 6 representa, aqui está representado pelo Exército. E a casa 7 os assuntos internacionais. Então a semana se concentra entre a 2 e a 8. Tá? Aí Marte já no dia 19 já dá um refresco aqui. Tem uma boa saídazinha, né? Já uma leve saída, mas a semana ainda segue suave. Eu não acho coisa tão pesada não. Mas as coisas se movimentam entre a 2 e a 8. Não passa disso. Enquanto Lilith estiver na casa 10, você pode ter certeza que o governo cai, tá? Ministro cai, presidente cai, rei cai, tudo cai. Lilith, aquele paizinho que fez o filho não assumiu, vai aparecer a pontinha, como aconteceu, lembra de Lilith? Eu comentei. Até quem carrega a coroa, até falei, até Xuxa, aquilo que realmente é conhecido, chamada Rainha dos Baixinhos, lembra? Já saiu, eu publiquei um vídeo, mas eu falei antes de acontecer, eu não falo depois não, tá? Aqui, vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui, gente, gravado em 2022, que eu não postei ainda. A semana do dia 20, essa semana vai, a lua 21, a lua nova é em Capricórnio, interessante. Já tem uma quadratura bem forte, né? A lua aqui na casa 3, que tem relação com os contratos, com as finanças de estradas, de estado, tem relação com carro, com caminhoneiros, com tudo isso. Olha onde está Mercúrio, revendo tudo isso aqui, ó. Junto com a Lua. A Lua está a 4 de Capricórnio, Sol a 29, que é um ponto anarético, é um ponto de Gandanta. Essa conjunção é horrível junto de de Plutão com o Sol. É muito negativo, especialmente para o Luiz Inácio, que no momento é o presidente, né? Até onde eu saiba é ele que vai ser que governa, né? E toda aquela história que, coisa assim, a vida dele aqui, ele realmente tem que se guardar bastante aqui, porque agora, a nível mundial, fora do Brasil, significa explosões, significa ataque ainda, né? Embora o Capricórnio, ele está vindo para casa 3 já, né? Mostrando que as estradas, problema com as estradas, algum tipo de bloqueio pode acontecer nas estradas por causa de Mercúrio, está ali com Lua, correto? Pode aprimorar algum ataque físico, verbal também. Plutão, junto com o Sol, é perigosíssimo, né? É coisa que explode, coisas nucleares, tá? Para quem não gosta desse termo, né? Parece que a gente vive num mundo onde a maior incidência de bomba nuclear está no planeta Terra, né? Mas as pessoas não gostam que falem disso, né? Mas isso aqui é uma característica muito negativa. Plutão em conjunção com o Sol em Capricórnio, sim. Principalmente isso aqui também pega muito Cuba, interessante, porque Cuba tem muita energia em Capricórnio. A Europa também é muito aspectada nessa configuração, dessa conjunção. A semana segue militar, o Brasil aqui com Urano na casa 7, então fala de contratos novos aí para o Brasil. A semana termina com a lua nova no dia 21, que é em Capricórnio, tá? Lua em Capricórnio, lua nova. Então é uma lua firme, é uma lua que está na casa 3. Então aqui o movimento todo vai ser da 3 para 8, tá? E Marte continua na 8. Então, Marte na 8 é revelação do quê? De contrato, de segredo, coisas com o irmão, com sociedade, com área de transporte. É a área marítima, mas não é bem marítima, é aquela área portuária. O Marte na 8 em Gêmeos, ela fala de coisas portuárias. E tem ligação com arma, tá? Marte em Gêmeos tem ligação com armas. É interessante que na astrologia védica, Mercúrio rege a arma também. Porque o Mercúrio tem um lado polar dele, negro, muito negativo, tá? A gente pensa que Mercúrio é paz e amor, né? Mercúrio tem um lado muito sombrio. E ele está sombrio porque Mercúrio ele se adapta à casa. Então esse Mercúrio aqui, ele age com todos os aspectos capricorniano. É o Mercúrio capricorniano. Então é só você ver como o Capricórnio é. Então alergia, queimadura na pele, alergia para criança, problema nas escolas, tá? Problema de contratos em relações à escola, com a educação também, trabalhista, mas embora a semana ainda para mim está ótima. Mesmo com essa quadratura aqui, é simplesinha, dá para sobreviver, então
Tá ótimo. Agora, a Lua sendo em Capricórnio, gente, ela é uma Lua nova. Lua nova em Capricórnio, ela sempre está começando. Então, o que vai começar já a partir do dia 21 de janeiro? Mesmo essa conjunção do Sol, né? E o Sol está 0 de Aquário, mas não tem problema. Mesmo assim, a conjunção ainda continua. Porque esse Plutão está 28, 3 graus de diferença para outra casa, eles estão unidos, né? Então, pode ser também coisa relacionada a jogador ainda de futebol. Porque eu sempre coloco o Aquário como relação com jogadores de futebol, com artistas internacionais. A Lilith está na casa de artista e apresentador. Ainda pode falar de desencarne também nesta área. A Lua nova em Capricórnio, eu vou ter que falar rápido, porque eu nem sei quantos minutos tem isso. É bom para a gente vocês começarem alguma coisa, principalmente na área comercial. Então, o assunto de educação será visto a partir da 21, 22, 23 da semana que vem. O assunto será esse. Temos, assim, uma configuração desafiadora, porque o Marte aqui ele já saiu da sombra dele, mas ele continua na 8. Ele está na casa dele, ele está regendo o ascendente, ele está regendo a questão da 6, que é o trabalho, questão militar, problemas na área do serviço, principalmente com questões militares, com processo que sempre tem, digamos assim, que eu quero dizer, quando estou falando de militar, não estou falando só do exército, não, estou falando problemas militares, polícia civil, militar, delegados também, porque Marte está na 8 e Marte está mostrando que tem documentos e segredos, coisas guardadas, com documentos arquivados dentro da casa 8 e justamente na mão de governo, porque olha aqui, ó, Marte na 8 e o dono é Mercúrio, e Mercúrio está na 3, mostrando que tem relação com pessoas que tem a ver com estrada, com licitação de estrada, com dinheiro que foi muito usado até para a gente ver essas questões da passeata. Então, esses documentos estão aqui, na mão de pessoas que lideram isso. A Lua vai mostrar também, vai revelar mulheres também por trás disso. Mas tirando todo esse peso, a Lua em Capricórnio é boa para a gente começar um bom negócio, principalmente comercial para quem quer começar, tá? Então essa é a previsão da semana, ok? A conjunção do Sol com Plutão realmente no fundo do céu é tipo jogar uma bomba. Ainda acho que existe algum perigozinho para Brasília ainda, tá? Não descarto por causa desse Plutão no fundo do céu. E a gente vê os estados, aqui eu não vou abrir de estado, senão vou levar 2 horas fazendo o mapa, né? Então aqui está a previsão da semana. Não fiz de cada signo, porque eu já fiz durante o ano, as previsões que é para o ano inteiro. E na outra semana eu já faço, né, para vocês, tá ok? Gratidão e namastê, peço que clique no gostei. Chá de erva cidreira, tá bom? Felicidade a todos, muita paz no coração.